Luffy suede ayalela mema. Fiel a Deus, aleluia, amém? Eu vou explicar nessa manhã também porque os nossos pensamentos não são de Deus. Nós estaremos lendo o texto aqui, Isaías 55, e estaremos fazendo uma breve notificação de orientação bíblica, que a Bíblia ela é o nosso manual de regra, fé, prática e conduta. Por isso devemos obedecer, seguir regra, conduta e a prática. Aí a primeira palavra aqui que nos orienta, capítulo 55, né? E o versículo 6, a epígrafe do capítulo diz que todo povo é convidado a procurar a salvação. Aí diz o versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento. Converta-se ao Senhor, que compadecerá dele. Torna-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu está alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva, a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá a semente ao semeador, o pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz, que é o meu desejo, a minha vontade. É o que diz a palavra de Deus. Bem sei eu que pensamento penso a respeito de vós. Pensamento de paz e não de guerra. Pensamento de ter uma vida e não viver uma vida futilidade, banalidade, conforme o próprio Jesus disse que nos dias anteriores ao dilúvio o homem comia, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e pereceu o mundo antediluviano. Então, ele quer uma vida que nós tenhamos, conforme ele diz aqui, uma vida de alegria, que diz, porque com alegria saireis e encontrareis a paz, e seguireis, e sereis guiado. É o que diz a parte A desse versículo. Então, é o que ele quer, que nós tenhamos esse legado, esse aprendizado, essa orientação. Porque os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus. Primeiro, para você ter um entendimento, é o que ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E nós somos egoístas, arrogantes, interesseiros, e ficamos presos às coisas fúteis, terrenas, paliativas, as coisas que são destrutíveis, não são uma coisa que pode trazer-nos uma profundidade de uma coisa que é um legado para nós termos, assim como ele nos oferece a eternidade. Então, a gente pede coisas simples, paliativas, mas ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A palavra de Deus, ela nos afirma isso, ela nos orienta a isso, porque a mediocridade nossa, a insensatez, a dependência de coisas efêmeras e passageiras, nós ficamos apegados. Mas ele quer elevar muito mais. Ele diz que o pensamento dele é mais elevado, que o nosso está mais alto, e nós ficamos presos, conforme eu li aqui, que o primeiro passo, aqui Efésios 3:20, né? Ora,
aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante. Olha só, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Olha bem que coisa poderosa. Em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. É outra base que temos que entender dentro dessa questão de nós tentarmos limitarmos a Deus. Deus, ele não está limitado, não será, não ficará, né? Ele não é limitado. Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme está em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Lógico, estava essa passagem aqui falando de uma situação de Isabel, que na velhice ela teve filho, ela não poderia ter, né? De Maria, quando Jesus foi gerado pelo Espírito, e era esse esclarecimento que ele dá, que não há impossibilidade, que é o nosso pensamento não são de Deus. Mas o interessante aqui é para a gente não ficar preso a coisas paliativas e fúteis. A palavra de Deus, ela nos orienta, no capítulo 6 de Mateus, que a gente só é interesseiro, a gente está pegado a coisas efêmeras e passageiras, conforme eu falei, coisas fúteis, coisas medíocres. Mas o capítulo 6:33 nos manda buscar a profundidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele se baseia: não vos acarreteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si, basta cada dia o seu mal. Ele fala aqui da ansiedade preocupativa, emergencial e prioritária que nós ficamos, que não é o vestuário, né? A veste mais do que o corpo, né? O alimento mais do que a vida. E ele tem esse cuidado. Por isso que o nosso pensamento não vai se coadunar nunca com o que Deus quer para nós. Mas, para a gente se basear melhor, vamos aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3, manda a gente não ficar apegado em coisas paliativas, efêmeras, conforme eu falei, que a profundidade é mais elevada dentro dessa noção que devemos ter. Capítulo 2, capítulo 3, perdão, versículo 1 e 2. Ele vai nos orientar aqui, ó. Porquanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai. Ele fala do pecado, do resgate da morte, que é eterna no físico. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Aí ele exorta: pensai nas coisas que são de cima, e não nas terrenas. Mas nós, pelo nosso egoísmo, ficamos pensando nas coisas fúteis, paliativas, materiais, nas coisas que são insignificantes. E quando ele diz que o pensamento dele não é o nosso, o caminho dele não é o nosso, está mais elevado, é dentro dessas coisas fúteis que nós queremos estar agregado, apegado, coisas que desse mundo o homem não leva a nada. O homem não leva a nada. Então, a gente vai entender por que o caminho de Deus não é o nosso. O primeiro passo, a gente vai ver aqui em Provérbio 20, versículo 24, e vai claramente nos dizer, nos orientar aqui,
A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos orienta. O versículo 24. Os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Então, por que ficamos sujeitos às coisas efêmeras e passageiras? Também, Provérbio 19, 3, vai dizer que, na realidade, essa futilidade aí. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas eles são caminho de morte. São caminho de morte. São caminho que não são bons. Por quê? Provérbio 19, 3. A astutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração será contra o Senhor. Será contra o Senhor, porque é conforme nós citamos já, o capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o caminho deles são caminho de morte. Até no físico e no espiritual, sim, porque a confiabilidade do que ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, quem anda em sinceridade anda seguro. Provérbio 10, versículo 9, vai dizer: o que anda em sinceridade anda seguro e não perverterá o seu caminho, e será conhecido. E aí é que está a diferença de alguns ou de outros que não possuem esse entendimento melhor. Como é isso, pastor? Os que têm a sabedoria anda seguro completamente. Provérbio 16 vai nos ensinar aqui, do versículo 1 até o 7 nós vamos ler assim, Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas nós lemos lá que há caminho que para o homem parece perfeito, mas no final é caminho de morte. Mas aqui, todo o caminho do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa-lhe o espírito. É o agente policiador de Deus. Quando nós praticamos coisas erradas, ficamos com essa memória, esse conflito interno. Aí aqui nos diz: confia ao Senhor todas as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Ainda que ele ajunte mão a mão, não ficará impune, ou seja, ninguém é imunizado dos atos errados, porque tudo tem uma sentença homologada. Pela misericórdia e pela verdade, purificará a iniquidade, pelo temor do Senhor. O homem se desvia do mal. Por isso é que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, porque 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo fez novo. Fechando aqui, o versículo 7 diz: sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz com que com ele tenha paz. Olha que coisa gloriosa. É dentro dessa realidade que nós temos que ter, porque o que anda em temor do Senhor, ele faz com que os seus inimigos tenham paz. Mas qual o perigo de que há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte? Porque ainda que nós temos axiologia, conceituologia, o versículo 9 vai falar dessa arrogância, que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ainda que nós achamos que podemos,
Porque se fala muito em livre-arbítrio. Não, nós temos direito de escolha, bem ou mal, vida ou morte, certo ou errado. É essa opção que o Senhor, Ele projetou para nós. E para você ter um entendimento desse esclarecimento, que é simples e objetivo, o caminho do homem, ainda aqui no capítulo 16, do versículo 17, diz aqui: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda do seu caminho preserva a sua alma. É o que eu citei, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas são caminhos de morte, são caminhos que vai lhe trazer danos, destruição. E aí é por isso que ele diz aqui, na base introdutória: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que o Senhor se compadecerá, ou seja, terá misericórdia dele, e torne-se para o Senhor, porque Deus é grandioso, em perdoar. E aí é que esse questionamento é esclarecido, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Aí ele fala de uma distância espiritual, porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque a gente só pensa em coisas fúteis, paliativas, porque nós somos ansiosos, arrogantes, interesseiros, desobedientes, e às vezes a desonestidade pode nos levar a caminho que é para a morte. Que a Bíblia também diz que aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança misericórdia, e o que não faz isso nunca prosperará. Mas que fica essa orientação básica de o nosso caminho não ser o de Deus, porque nós somos apegados à coisa terrena.